Apocalipse, capítulo 17, o livro da revelação de Iehoanã, que você chama de Juan no espanhol, John no inglês, porém nome de pessoas não se translitera, não se pode mudar. Alguém estava dizendo que vê minhas pregações, assiste meus vídeos, disse que... Então, esse alguém dizia, eu vejo que você cita os nomes em hebraico, porém, quando é Paulo, você não cita em hebraico, mas eu fui ver no hebraico, né? Paulo é Paulo, não muda nada, né? Paulo. Eu fui ver, não muda nada, porque se o nome Paulo mudasse alguma coisa no hebraico, eu iria também passar a falar aqui em hebraico, né? Isso é porque estão vendo as pregações, né? Mihael, não é Miguel, é Mihael, não é Pedro, é Kefa, né? Não é João, é Iehoanã, não é Tiago, é Jacob, não é Jesus Cristo, Jesus latim, Cristo grego, né? Grego romano, romano grego, mas é Yehoshua Mashiach, né? Então aqui no Apocalipse capítulo 17, versículo 10 é dito aqui: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher estava sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Quem caiu? Egito 1, Assíria 2, do Senaqueribe, Babilônia 3, do rei Nabucodonosor, Medos persas, né? do rei Artaxerxes, Dário, e também caiu o grego. Então você conta Egito, Assíria, vai contando, dá 5. Babilônia, Medos persas e a Grécia, né? Javã, a Grécia, né? Dos quais 5 já caíram, um existe. Aí é Nero, que William Branham cita, né? É Nero, é o Império Romano. E quando Iehoanã, que você chama de João, escrevia, ou o anjo falava com Iehoanã, ainda não existia a Igreja Católica Romana no mundo inteiro, né? Talvez, eu acredito, talvez não, ninguém ainda era chamado de cristão. Cristianismo, religião do cristianismo, igreja cristã. Porque quando Iehoanã escreve aqui, se chama de apóstolo João, apóstolo Iehoanã, ele estava vivo. Ora, se ele estava vivo e ele era Ihudim, ele não ia aceitar nunca modificar o nome de Yehoshua para Iesos. Ele não iria aceitar modificar o nome hebraico para Iesos, no grego helenístico, né? Porque a letra O de Iesos só saiu quando o Papa Damaso, no ano 392, deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata no latim, né? Sair do grego, que é hebraico, hebreu, Israel, israelense, Ihudim, que quer dizer judeu. Isso aí Roma nunca teve interesse, né? De voltar às raízes. Você sabe que Cláudio, em Atos dos Apóstolos 18, expulsou de Roma os judeus, Ihudim. E a Bíblia fala que Áquila e Priscila foram expulsos
E quando expulsou os judeus, expulsou a raiz, a base, o alicerce da Kenessian, congregação Kehilá, comunidade em Roma, os quais os primeiros apóstolos não foi Pedro, não foi nem Kefa. Que Kefa e os outros 11, Matitial 19:28, que vão julgar as 12 tribos de Israel. Também não foi Paulo que fundou a primeira congregação em Roma, em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo reconhece que foram os apóstolos Andrônicos e Júnias, antes de mim, né? Paulo dizendo, fundaram a primeira congregação em Roma, mas quando expulsou os judeus, os iudinhos, em Atos 18, essa congregação perdeu as raízes, né? Perdeu a vida, que ela vai se corromper e nunca mais vai voltar à verdade. Aí lá no ano 392, depois do casamento da igreja e o Estado, mas aí deve-se notar que havia uma Kehilá, comunidade Kenessian, congregação primitiva, que começou em Jerusalém, né? Se espalhou a Roma, porque esse cristianismo aí, cristão, saiu a partir do imperador Adriano, depois da morte do imperador Trajano, no ano 116. Do ano 117, então, começa lá os cristãos, no ano 325, a igreja cristã de Roma, que já quer ter a primazia, o primado, casa com o imperador Constantino, né? Que já estava na Turquia, em Constantinopla, atual Istambul, também cidade de 7 colinas. A diferença da cidade de Roma, que é uma perna de ferro do Império Romano, e a outra perna de ferro, Constantinopla, atual Istambul, as duas têm 7 colinas. É que nas 7 colinas de Istambul, Constantinopla, do imperador Constantino, né, o Império Bizantino, a Roma do Oriente, lá nessas 7 colinas hoje tem 7 mesquitas, mostrando que é Islã, é muçulmano, é islamismo, é o Corão, que manda lá na Turquia do Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente da Turquia, que quer tomar o Monte do Templo para ele, que quer tomar Israel para ele no futuro, não quer invadir Jerusalém, né? Lembra-te que a Bíblia diz que o trono do diabo, de Satanás, Apocalipse 2,13, está na Turquia, né? Pérgamo, mas hoje o nome mudou para Bergama, né? Atual Bergama, né? Então, não tem nada a ver com o papado. Esse 8º rei aqui, que o anjo vai dizer a Jehoanã, que se chama de apóstolo João. 5 já caíram, um existe, que é o Império Romano, Nero, outro ainda não é vindo, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Você não pode nem dizer que é Roma papal. E Roma papal, desde o ano 325, já tem aí mais ou menos 1.700 anos que Roma papal está pendurando na terra. E a Roma dos papas, né? Se você falar que não pode ser, porque o 7º reino que viria depois do 6º, que era Nero, lá no ano 67, que mandou decapitar, matar o apóstolo Paulo, fora dos muros de Roma, o anjo está dizendo que o 7º reino que vem vai durar um pouco tempo. Não é nem o otomano, que derrotou a perna de ferro em Constantinopla, lá, em 1400 e tanto, lá, o imperador Constantino IX, né? E a Roma na Europa caiu no ano 400 e tanto com o imperador Rômulo. Mas o Império Romano do Oriente, bizantino, durou mais tempo. O Império Otomano durou 600 anos. E como que vai ser Roma Imperial, o 6º reino, né? 5 caíram, existe, era Nero. Como que o 7º vai ser Roma Imperial? Como que o 8º vai ser Roma papal, se o 8º rei é uma dessas 7 cabeças e na 1:11, na 1:3:19,
Miqueias 2:5, 2:15, Miqueias 5:5, todos esses textos, e está valendo porque é Bíblia. Eu não devo pregar nada além ou aquém da Bíblia, mas só a Bíblia. Diz que é um assírio. Diz que a Síria foi ferida de uma chaga mortal. Diz que o filho lá do Belial, lá, o filho da perdição, sai de Ninive. Ninive era a capital do Império Assírio. Você vai dizer, é a atual Mossul, no Iraque? É. A Síria dominava desde o Iraque e dominava tudo ali, ó. Todos esses países do Oriente Médio, incluindo Israel. Né? Leia o livro de Tobias, que você acha que é apócrifo. Tobias está em êxodo, em diáspora, fora de Israel, no tempo do Império Assírio. Como você vê um anjo descendo, matando 185 mil soldados assírios no tempo do rei Ezequias, no tempo do profeta Ishaial, o qual você chama profeta Isaías. Então a Bíblia fala desse império. Não só fala desse império, mas o anti-Machia, não é nem anticristo. Que o nome Jesus Cristo, né, não está valendo coisa nenhuma. Não te leva para o céu, não vale um centavo. Não vale um réis, um conto, uma moeda. O nome de Jesus Cristo. Debaixo do céu, Atos 4, versículo 12, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a saber, o nome de Yahushua Mashiach. Porque os gregos transliteraram para Jesus. O Papa Damaso deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata em latim, ele tirou a letra O e ficou Jesus. E aí no ano 1524, Jean Georges Trisino, tudo é a Igreja Católica, né? Esse italiano linguístico gramático vai mudar a fonética do I para o J. Aí Arieso aí passou a ser chamado Jesus em 1524. Isso quer dizer que o nome Jesus tem 501 anos. Não salva. O nome que salva é mais antigo. É em hebraico, é Yehoshua. Hamashia, né? E Yehoshua tem 3 letras do tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. Yehoshua tem Yod, Re, Vav. Já que o Re se repete 2 vezes no tetragrama, então o nome Yehoshua é o nome de Deus. O nome do Pai está no Filho. Eu e o Pai somos um. Eu fiz conhecido o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste. Yehoanã, que se chama João capítulo 17. Por quê? Por causa do trigrama. Yod, Re, Vav. Você quer duvidar, não é problema meu. Né? É seu. Né? Então, é dito aqui que a besta que existia não existe, mas ela própria, não? Vai subir do abismo. Não? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Não? Não existe, mas ela própria, o 8º, também um dos 7. Então essa besta será um dos 7 reinos. Lembrando que o 7º reino ainda viria e duraria pouco tempo. É um reino, é um império. Simplesmente é um império. Agora, pode ser até o tema dessa pregação. O que é que vem agora, né? Depois que Francisco, Mário Bergoglio, argentino, morreu, e agora vem o Robert Francis, né? O americano, norte-americano dos Estados Unidos, cumprindo a profecia de William Marion Branham, e ele se chama Leão XIV. Né? O que vem, o que virá depois da eleição desse Papa da Igreja Católica de Roma? Né? Eu vou dizer a verdade.
Não vou esconder nada. O que vem e o que está vindo é a imagem da besta. Apocalipse 13. O que está vindo é a besta. O oitavo, né? Com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, meio dos pés, parecendo leopardo, pantera. Grécia, grego, mandíbula e boca de leão, a Babilônia. E o dragão lhe dará seu trono, por 42 meses. Mas esse dragão, o arcanjo Mihael, que se chama de Miguel, tem que derrubar ele e os anjos dele, esse dragão, dos céus, porque nesse momento ainda o sangue do Mashiach Yoshua funciona. 1 Yehoanã, capítulo 1, versículo 7, se chama de apóstolo João. Yehoanã disse: se andarmos na luz, como ele está na luz, e temos comunhão uns com os outros, então o sangue do seu filho, porque a luz é Yehová, o Criador, o Pai, e o sangue do seu filho, Yahushua Mashiach, nos purifica de todo pecado. Temos um advogado, filhinhos, se pecarmos, é Yahushua Mashiach, não é Jesus Cristo. O advogado não é romano, não fala latim, não é da Itália, é da tribo de Judá, portanto é hebreu, é israelense. Você não tem que chamar ele de Jesus. Você está confuso? Você está perdido? Você está bêbado? Bebendo o cálice da grande prostituta, a mãe das igrejas, que vai fundir com o judaísmo, islamismo, já está lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, lá, daquele sheik lá, do Dubai, né? E os sheiks do Islã, do reino dos árabes lá, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. Quantas mulheres têm esses homens, né? Já notou? É tudo na poligamia, né? O Islã está longe. O Corão, o Islã, Mohammed, está longe da palavra de Deus. Eu fico com o Deus Criador, Yehová dos hebreus, de Israel. Yehová. Sei, ele tem 72 títulos aí, nomes, no hebraico, né? El Shaddai, Adonai, Elohim. Mas eu gosto de chamá-lo de Yehová, embora Apocalipse 19:10, no Armagedon, diz que o filho vem montado em um cavalo branco, seu nome é Verbo, a palavra de Deus, no seu manto e coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem um nome que ninguém pode pronunciar. Então temos 72 nomes do Criador em hebraico. Temos o nome que salva, Yehoshua. Ainda haverá um número 73, né? Porque o nome que ele vem lá no Armagedon, o Cordeiro, né? É um nome que só ele sabe pronunciar, só ele conhece, ninguém mais conhece. Vai ser como a pedrinha branca do Apocalipse 2:17. O vencedor lhe darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca vai estar escrito um novo nome que só sabe aquele que recebe a pedrinha branca. Quem sabe, muito provável, é o nome que tínhamos antes de nascermos de nossa mãe, de sermos gerados por nosso pai, de estarmos 9 meses na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, já existíamos. Jó diz isso no capítulo 38, versículo 7, antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva, os anjos cantavam alegremente, todos os filhos de Deus regozijavam, rejubilavam, regozijavam. Vamos voltar à eternidade, né? E vamos voltar com a pedrinha branca. Eu expliquei isso, né? Dizendo que eu não vou em cartório, em fórum, mudar meu nome, né? Meu nome é André Luiz, né? Não vou fazer igual o Cacu Sambaê, Felipe, né? O Sambaê tem 10 letras, ele arrancou o Sambaê e ficou Cacu Felipe, porque Cacu tem 5 letras. Felipe tem 8 letras lá, no francês da Costa do Marfim, ou seja, tentando forçar um significado profético, já que o William Maia Umbrana
William, 7 letras. Marion, 7 letras. Brana, 7 letras. 7, 7, 7. Ou seja, o Cacô queria ser maior do que o William Brana com tal do Felipe dele, né? Com 8 letras. Mas ele arrancou Sambaye. Sambaye tem 10 letras. Aí arruinar o projeto do Cacô Felipe, que quer ser profeta, custe o que custar. Quer ser profeta, custe o que custar. Eu não procuro ser profeta. Ô, você é profeta? As pessoas me perguntam. Mesmo os pastores que pregam a mensagem de William Branham, têm me perguntado, você é aquele outro que o irmão Branham disse que viria? Você vê, eles sabem. Os pastores do tabernáculo sabem que o irmão Branham disse que viria outro. Porque eles vêm perguntar para mim, você é o outro? Eu digo, eu não sou ninguém e eu não sou nada, eu não quero ser nada. Só um pregadorzinho. Mas você colocou mensageiro, ora o correio os entregadores da Shopee do Mercado Livre Qual o problema? Simplesmente qual o problema? Gente, se prepare, não? Ou permaneça despreparado. Porque o que vem agora, aí não é eu, é o William Branham em 19 de dezembro de 1954, há 70 anos atrás, o irmão Branham disse que quando um Papa dos Estados Unidos viesse, né, fosse colocado ali, já está ali no Vaticano, o que é que vem? Não sou eu que digo, é o William Branham. William Branham diz, vem a imagem da besta. Ora, se vem a imagem da besta, então vai ter que aparecer as duas bestas aí, a do mar e a da terra. Porque a do mar não é o Vaticano. Já provei aqui, 7 cabeças. Cada cabeça é um reino. Não tem como ser o Vaticano, porque desde o Papa Damaso, pode-se considerar o primeiro Papa, embora eles estão dizendo que o Leão 14 aí, o Robert Francis de Chicago, dos Estados Unidos, é o Papa de número 267. Francisco foi o de número 266. E dizem que Pedro foi o primeiro Papa quando Kéfas, que se chama de Pedro, nunca pisou o pé dele em Roma, os pés dele em Roma. Magia, quando começou a pregar em Matitial, que se chama de Mateus 10, capítulo 10, versículo 5 e 6, ele diz, não vá às nações, nem aos samaritanos, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E naquele dia, Matitial 19, 28, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Não tinha como Kefa, que se chama de Pedro, se desvincular de sua missão com as 12 tribos e os outros 11 apóstolos. Não podemos colocar Kefa, que se chama de Pedro, em Roma. Isso é mentira da Igreja Católica Romana. Como é mentira essa história de Papa 267, não? Não, isso tudo é mentira. O que é que vem? O que vem agora é o profeta William Branham, que morreu há 59 anos. Esse ano vai fazer 60 anos que o irmão Branham morreu. É 24 de dezembro de 1965. Então, o irmão Branham diz que o que vem é a marca da besta. E como a profecia do irmão Branham se cumpriu, Nostradamus falhou. Profecia. Depois de um Papa idoso morrer, virá um Papa jovem de pele negra. São Malaquias, há 900 anos, na Irlanda do Norte, falhou. Ele contou 112 papas, a começar do Papa Calixto. Terminou com Francisco. A cidade do Vaticano não foi destruída, mas vai ser destruída porque é a profecia de William Branham. E quem fará esse serviço? William Branham diz que é a Rússia, não? Você sabe que quando Mohammed Abu Jolani derrubou Bashar al-Assad, presidente da Síria, Damasco, e esses rebeldes, e ele era, esse que é o presidente interino, ele era da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, está massacrando os cristãos na Síria, né? Os alauítas, que é uma linhagem muçulmana islâmicos da família al-Assad, agora estava massacrando os drusos, que faz fronteira dentro da Síria com Israel, e o povo druso, e ninguém pode virar um druso muçulmano a não ser se nascer druso. Está ali perto das colinas de Golã,
e eles escolheram Israel, porque tem soldados no exército de Israel que são drusos. E eles foram pedir a ajuda de Israel. Israel avançou mais para dentro da Síria, próximo de Damasco, para proteger os drusos. Por isso você vê Israel bombardeando Damasco, na Síria, lá, desses rebeldes do Islã. Essa semana, perto do palácio de Damasco, do presidente Ahmed al-Sharaa, né? Israel resolveu proteger os drusos e fazer uma área tampão. Mas o que eu quero dizer é que você viu que quando a Turquia do Erdogan apoiou o Abu Mohamed al-Jolani, o Vladimir Putin da Rússia não fez nem questão de mandar o exército russo para salvar o Bashar al-Assad. Simplesmente Moscou, do Vladimir Putin, a capital da Rússia, acolheu o Bashar al-Assad, que está refugiado em Moscou hoje, o anterior presidente da Síria, cuja capital é Damasco. Agora, por que o Vladimir Putin não fez questão de perder a Síria, que eram as mãos da Rússia na Síria, as mãos do Eli Khamenei, do Irã na Síria, eram as mãos do Hezbollah, do Líbano na Síria. Agora é as mãos desse Ahmed al-Sharaa, que é islâmico, que implanta a Sharia, a lei do Islã, dentro da Síria, Damasco. Por que o Vladimir Putin não fez questão? Porque ele viu que a Síria iria cair na mão do Islã, de muçulmanos, né? Então a Rússia tem uma afinidade com muçulmanos. Talvez se fosse os Estados Unidos conquistando a Síria, o Putin iria intervir. Mas você já viu que na Bíblia, em Ezequiel, se chama de Ezequiel, o profeta fala no capítulo 38, 39, que quando Gog, que a Rússia vier invadir o país Israel na batalha do Gog, de Ezequiel 38, 39, que vai ser ali no leste do Mar Morto, no Vale do Oberim, e a Rússia vai cair ali, não só a Rússia, mas quem vier com a Rússia. A Bíblia diz, numerosas nações do extremo norte de Israel, mais Gomer, Meseque, Tubal, Fut, a Líbia é muçulmana, Pérsia, Irã, o Irã é Islã, segue o Corão. Vai vendo as nações que vai seguir a Rússia na guerra do Gog, que eu acredito que é antes do Armagedon. A Rússia e países islâmicos, países que seguem o Corão. Por isso que a Rússia não fez questão nenhuma para perder a Síria, porque estava caindo na mão de quem a Rússia gosta, de muçulmano, como a Chechênia, do Kavirod lá. É um país muçulmano, a Chechênia, né? Não estou falando da Bielorrússia do Lukashenko, né? Outro ditador ali, né? Mas há essa afinidade de muçulmano, países que seguem o Corão, o Islã, com o Gog, até porque na batalha do Gog, a Rússia, que é o Gog, países do Islã, a Líbia é muçulmana, a Pérsia é muçulmana, mas xiita. Vai junto com o Gog, e a Bíblia diz que vai gastar, os judeus, os hebreus, Israel vai gastar 7 meses para enterrar os cadáveres dessa multidão que vem contra Israel antes do Armagedon. 7 anos Israel vai queimar armas. Está escrito lá na profecia do profeta Ezequiel. Porque a batalha do Gog é contra Israel, a nação de Israel. Mas a batalha do Armagedon, na 6ª taça do Apocalipse, tem gente dizendo que já estamos na grande tribulação. Como as taças não estão sendo despejadas ainda, estamos em princípio das dores de parto. Na 6ª taça, na grande tribulação, tem uma taça que vai ser despejada no trono da besta, Turquia, onde a besta vai se sentar lá 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, mas vai estender seu governo, seu palácio. Está escrito lá em Daniel capítulo 11. Leia o verso 44, 45, ele vai colocar as tendas do seu palácio lá no mar Mediterrâneo, entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sinai, o Monte Moriá. E Paulo disse, Paulo,
que é em hebraico, é Paulo. Paulo disse, a besta se sentará no templo de Deus. 2 Tessalonicenses 2, vai exigir adoração. Seu trono é na Turquia, mas vai invadir a terra gloriosa, a terra formosa de Israel. Não só Israel, a Bíblia diz que a sua mãozona vai tomar o Egito, vai tomar outras terras, e por fim, isso vai lutar, essa coisa, antes do Armagedon, essa coisa luta com o rei do sul e vence, luta com o rei do norte, a Rússia, e vence. Depois invade Israel, toma Israel. Até que o arcanjo Mihael, que se chama de Miguel, desce para derrotar a besta. Desce para derrotar um falso profeta. Desce para derrotar os reis do Oriente. Na sexta taça, as águas do rio Eufrates se secam para dar passagem aos reis do Oriente para ir para um lugar chamado Armagedon, ao norte de Israel, na cidade de Nazaré. Mas a Bíblia diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta, saem 3 espíritos de sapo que vão ao encontro dos reis do mundo e moradores da terra para os trazer a um lugar chamado Armagedon. Eles vão lutar contra o Cordeiro. E o Cordeiro vai derrotá-lo. Quem é o Cordeiro? É Yehoshua. Esse Cordeiro aí, que é chamado de Jesus, isso aí não é o Cordeiro de Jeová, o Cordeiro do Criador, Filho do Criador. Esse aí não é o Cordeiro de Deus, não, é o Cordeiro de Roma. Porque a besta imita tudo, né? Muda tudo, muda as leis, os tempos, os anos, o calendário, as estações, muda os nomes. E agora é hora de voltar à palavra original. Eu preguei aqui, tá aí, um presságio. Aquela gaivota ali debaixo da chaminé, em cima da Capela Sistina, que Michelangelo, o pintor, pintou aqueles desenhos. Aí eu fui ver mais ainda, ninguém quis olhar a gaivota, apenas disse que era uma ave bonita, era bonitinho demais. A gaivota ali no telhado da Capela Sistina, na fumaça branca. Aí depois eu fui ver um vídeo, a gaivota estava comendo um rato em cima do telhado do Vaticano, então é pior ainda. Comendo um rato. Eu não disse que a gaivota é carniceira, come lixo? E tem gente assim, a gaivota simboliza a paz. Como se é uma ave predadora, mata, ataca, ri, tem uma risadinha a gaivota. A paz, que eu saiba, quem simboliza ela é a pomba, não? A pomba, né, que representa Roach HaKodesh. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová. Gaivota comedora de rato no telhado da Capela Sistina, na Basílica de São Pedro, não representa pomba coisa nenhuma. Até porque Levítico capítulo 11, versículo 16, está dito lá que não era para comer gaivota, né? Ave impura. Os hebreus, os iudinhos, os judeus, os helenos não podiam comer gaivota. Que história é essa aqui? Gaivota, comedora de rato, de carniça, representa a paz. Isso é um presságio, gente. Enquanto um pregador, como eu aqui, preciso fazer uma pregação. Às vezes inteligente para você entender. Deus, o Criador, só precisa dar um sinal. E Ele deu. Foi Deus que permitiu. Vou ser direto. Foi Deus que colocou aquela gaivota lá comendo rato debaixo da fumaça branca, na escolha do Papa Leão XIV, para o mundo ver. Ele não fez isso no Rio Jordão? Agora ali foi bom, não? Uma pomba descendo sobre o cordeiro, esse é meu filho amado, a voz ecoou no Rio Jordão, em quem eu tenho prazer de habitar. E a pomba desceu sobre o cordeiro e Yehoshua Mashiach, que estava no Rio Jordão, sendo batizado por Yehoanã, o Batista. Não é João, é Yehoanã, não é Jesus, é Yehoshua. E a pomba, e o cordeiro, a pomba desceu sobre o cordeiro. William Branham diz que misturou, porque a natureza do cordeiro combina com a natureza da pomba.
Então vai descer sobre católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, judaeus, judaísmo, islã. Já que a imagem da bênção está vindo, vai descer o espírito de gaivota, comedora de rato, de lixo, de carniça. É o que vai descer sobre o mundo. Os que querem a pomba sim representa a paz, como no Rio Jordão. Você vai ter que vir através do novo nascimento para receber o batismo de Rosh HaKodesh, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o verdadeiro dom do Criador, o verdadeiro dom de Deus, o doador, não? Ele não desce a não ser se for o Cordeiro. Agora o espírito da gaivota vai cair, né, sobre o mundo. Já começou! O presságio foi dado, o aviso foi dado, o mundo está perdido. Não estamos vivendo na luz de Martinho Lutero, de Wittenberg, Alemanha. Não estamos vivendo debaixo da mensagem de Martinho Lutero. Ele já morreu, 1540 e tanto lá. Não sei se é 43. Ele enfrentou Leão X, num tempo onde não poderia haver nenhuma igreja na terra, a não ser a Igreja Católica Romana. Qualquer um que tentasse abrir uma nova igreja, como o padre John Hans, na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, acho que a atual Croácia, a Igreja Romana queimou John Hans na fogueira, aproveitou, mandou desenterrar os ossos de John Wycliffe, que é chamado Estrela da Manhã, né? A primeira luz do protestantismo. O Papa não conseguiu queimar John Wycliffe, ele morreu, foi enterrado, mas no dia que foi queimar John Hans, mandou desenterrar os ossos de John Wycliffe e queimou os ossos de John Wycliffe. Mas na hora da morte de John Hans disse: hoje vocês vão matar um ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir apanhá-lo. Isso falava de Martinho Lutero, que em 1515 o doutor Martinho Lutero abandonou a advocacia e entrou dentro de um convento para ser um monge agustiniano. Mas os planos de Jeová, eu sei, Lutero cometeu muitos erros, mas era mensageiro. Chamou até os judeus de anticristo. Depois o austríaco, mendigo, morador de rua, fracassado Adolf Hitler, quando vai para a Alemanha fazer discurso, eu estou dizendo, vai surgir um homem no mundo, político como Adolf Hitler, vai fazer discurso como Adolf Hitler e vai arrastar o mundo, povos. É o que o mundo verá. E Hitler fez isso na Alemanha no Partido Nazista. Hoje nazista é um nome ruim, né? Mas lá cativou pastores. Quantos mil pastores da Alemanha de igreja protestante, evangélica, foram seguir Adolf Hitler, achando que estava seguindo a Deus. Eu vi alguém dizendo hoje, esse Papa Leão XIV, ele está afiliado ao Partido dos Republicanos. Ele já está saindo coisa, né? Escondeu abusos sexuais de padres católicos. Quando era cardeal, bispo, não está saindo coisa. Não espere nada bom da Igreja Católica Romana. Eu espero coisa boa, mas é da Bíblia, de Yeshua Mashiach, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio. Com Yeshua Mashiach, lá não haverá Islã, judaísmo, ou Igreja Católica Romana, Pentecostal, Deuteropentecostal, Neopentecostal. Eu espero um milênio. Vai acabar com essa bagunça. Com esse projeto do diabo, que agora, nos tempos de William Branham, era ecumenismo. Agora é acordos de Abraão. Alianças de Abraão, né? Querem fechar um acordo. É o tempo do fim. É o tempo do fim. Eu vi os seguidores da mensagem de Mombrano. Alegre, né? É bom. Vocês não acreditam em Mombrano? Eu também acredito. Eu também chorei quando vi que era um Papa dos Estados Unidos. Por que chorei? Não por causa da Igreja Católica, eu chorei porque era a profecia do profeta William Branham. Eu chorando, dizendo, é um profeta. William Marion Branham é profeta. Olha aí a profecia se cumprindo. E agora eu estou vendo os seguidores da mensagem de Mombrano alegre, entusiasmado, porque a profecia se cumpriu. Até
Joseph Branham colocou lá no site dele, a profecia do pai dele se cumpriu. Mas eu devo fazer uma pergunta aqui que vai incomodar. Os tabernáculos, os ismos, as divisões. Duas perguntas. Né? Primeira, será que com o cumprimento dessa profecia do profeta William Marion Branham vai cair as cercas, os muros, as divisões, os ismos? Porque tem cidade que tem mais de 30 tabernáculos, o salário do pastor do tabernáculo, eu já fui pastor do tabernáculo 14 anos, todo dízimo é dele. Se entrar 100 mil reais, é tudo do pastor do tabernáculo. Porque o irmão Branham disse que o salário do pastor é o dízimo. Eu não prego isso. Eu prego o que Paulo pregou. Paulo trabalhava de dia e de noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vai vendo até o 10. Eu dei exemplo. E é assim que se deve portar os irmãos, se comportar os irmãos. Cada um trabalhando honestamente, conseguindo o seu pão. Aí Paulo diz assim, aquele que não trabalha, que não come, não dê comida a ele, corte a comunicação dele. Você já pensou em implantar a doutrina, a sã doutrina de Paulo? Então, um irmão, Paulo disse, não se comunique com um irmão que não trabalha, tem mãos, tem pés, tem saúde. Eu sou ministro, eu sou levita, eu vivo de dízimo. O irmão Branham pregou que todo dízimo é o salário do pastor. Eu venho dizer aqui agora, isso está errado. Eu acredito muito em irmão Branham, eu respeito muito o irmão Branham, mas eu devo voltar à Bíblia. Está errado. Os dízimos Malahim, Malaquias 3:10, era para a tribo de Levi que não recebeu terra. Era para entregar lá no templo, né? Primeiro templo, segundo templo, hoje não tem templo. Nem os judeus e Rudim podem pagar dízimo hoje. E dízimo não é Pix, cartão de crédito, transferência bancária. Leia Matitial, que você chama de Mateus 23:23, Mashiach Yehoshua, que você chama de Jesus Cristo, mas é Mashiach Yehoshua, disse para pagar o dízimo de tempero, endro, cominho e hortelã. Tá vendo que não é dinheiro? Tá vendo que não é Pix? Não é transferência bancária, cartão bancário transferindo. E Magia diz que não veio destruir a lei, cancelar a lei, revogar a lei, vim cumprir. Porém, quando Shaul, Paulo, que é em hebraico, não é Paulo, é Paulo. Nas 14 cartas ele diz em Hebreus 7:5 que os levitas podem estabelecer a tribo de Levi, ele diz isso. Aí é Irudim, que Paulo era da tribo de Benjamim. Então, Paulo não podia receber e pegar em dízimo, estabelecer dízimo. Mas os levitas podem. Mas isso é quando eles estiverem lá o terceiro tempo deles. Aí já não tem um sumo sacerdote hoje, um Cohen. E nós, os gentios? Quem quiser pregar vai ter que fazer como Paulo, dar exemplo de trabalho. Eu não trabalho aqui, cortando cabelo, na minha barbearia. E eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz, porque agora eu posso pregar a verdade como ela é. Eu não tenho compromisso com ninguém, não. Eu não estou recebendo dinheiro de ninguém. Eu vou para 3 anos agora, em julho, pregando. Nunca pedi dinheiro, não peço dízimo. Dízimo é proibido, dízimo é só para receber uma das tribos, das 12 tribos, a tribo de Levi. Nós somos gentílicos, não somos sacerdotes, somos colaboradores. Paulo falou assim, Paulo nunca chamou nós de sacerdote. Que conversa é essa? História é essa de sacerdote? Padre e sacerdote? O pastor do tabernáculo, sacerdote? Foi a igreja romana no concílio de Macon, no ano 593, que trouxe dízimo, que só pertence à tribo de Levi, sacerdotes, Cohen de Israel. Mas eu estou aqui para pregar a verdade. Você é profeta? Eu não me considero profeta e não me vejo como profeta, mas sou um pregador. Eu estou pregando a mensagem de Paulo. E também isso é profecia de William Branham. Aqui é a minha segunda pergunta. Porque a primeira, eu não acho que vai cair as cercas, os muros, as divisões, 10, 30 tabernáculos na cidade, um brigando com o outro, e diz que prega a mensagem. Irmão Branham deveria amar o William Branham, respeitar o William Branham, aproveitar essa hora. Quando o Criador prova que o William Branham é um profeta de Deus, cumprindo a profecia de 70 anos. Mensagem o quê? Atos do Espírito Santo, 19 de dezembro de 1954. 70 anos o William Branham profetizou.
Veja que Nostradamus falhou, São Malaquias falhou, todo mundo falhou. Mas William Branham não falhou. Deus honra as palavras de William Branham, mas vai cair as divisões? Vocês vão voltar à doutrina, essa doutrina de Paulo? Pastor Sebastião Machado, Teresina, Jonas Pimentel de Goiânia, Jair Flores de Manaus, César Augusto de João Pessoa, Vanderlei Vilaça de Belo Horizonte, Adildo Souza Sena de São Paulo. Eu estou fazendo pergunta ao vento, ao ar. Isso talvez nem chegue nos ouvidos desses pastores. Eles não vão voltar à palavra original, mas a minha segunda pergunta aqui, e é uma colocação. Já que todo mundo da mensagem de William Branham, que segue a mensagem de William Branham, as divisões, os ismos, estão alegres porque cumpriu-se a profecia de William Branham de 1954, há 70 anos, aí está um Papa dos Estados Unidos, isso está na mensagem de 19 de dezembro de 1954, Atos do Espírito Santo, mas eu quero vos recordar, ismos, divisões do tabernáculo, que não vão morrer, vocês vão para dentro da grande tribulação divididos. Quero vos recordar que nessa mesma data, William Branham pregou outra mensagem, uma domingo à noite e uma domingo de manhã. Então ele prega cura divina. Atos do Espírito Santo, acho que foi domingo de manhã. No mesmo dia, 19 de dezembro de 1954, ele prega cura divina, acho que foi à noite. Aí na referência 233, porque a referência 87 de Atos do Espírito Santo. E então as igrejas se unirão e virá um Papa dos Estados Unidos e virá a imagem da besta. Está cumprido, não? Amém? E a 233, mensagem que José Brana, os tabernáculos aqui, as editoras gráficas do Brasil, nunca traduziu. Eles traduziram Atos do Espírito Santo, 19 de 12 de 1954. E a mensagem da noite. E a referência 233 de cura divina, no mesmo dia que William Branham pregou Atos do Espírito Santo. Onde o irmão Branham diz lá que não vou estar na próxima geração. Não vou ser impedimento, obstáculo para a próxima geração quando ela vier. E quando ela vier, William Branham diz, Deus terá um outro homem lá nessa geração. Eu vou julgar, William Branham dizendo, os homens e mulheres que eu vivi. Então ele morreu em 65, tem 59 anos. Quem conseguiu estar vivo ali nos dias de William Branham vai ser julgado por William Branham, né? O mensageiro da tarde. Mas ele disse que vem outra geração e quando ela vier à tona, Deus terá um outro homem lá. Se eu sou um servo de Deus, eu fiz o meu melhor. Saiba que Deus terá um outro homem na próxima geração. E eu pergunto, tem 59 anos que o irmão Branham morreu, 24 de dezembro de 1959. Será que nós não estamos em outra geração? Já que o profeta disse que uma geração é 40 anos, nós já estamos há quase uma geração e meia da morte do profeta William Branham. Então esse homem tem que estar aqui agora. Quem é ele? Aonde ele está? O que ele vai pregar? O irmão Branham falou na era de Éfeso, 57, não? Ele disse que dentro da era de Laodiceia, nos últimos dias, virá um profeta que vai pregar a palavra original de Paulo sem sair uma vírgula. Vocês concordam com o véu? Paulo disse que a mulher não deve orar. Coríntios 11, versículo 3, 4, 5 e 6. Não deve orar jamais, fazer oração sem o véu. Não deve profetizar jamais sem o véu na cabeça. Paulo disse, isso aqui é duro, até o Mahdi, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, que diz ser o Mahdi do Islã, da família de Muhammad, até ele discorda de Paulo. Ele usa assim, Paulo disse para as mulheres rapar a cabeça. Mulher que recusa o véu no ônibus, no supermercado, no centro da cidade, não quer usar o véu, esconder seu cabelo como Rebeca, Bereshit, Gênesis capítulo 26. Quando ela vê Isaac, seu marido, lá no campo, ela cobre-se com o véu. A mulher nunca deveria mostrar seu cabelo.
Para nenhum homem a não ser seu marido, mas a mulher quer pintar o cabelo. Para ficar bonita, sexy, para os homens ficar olhando ela na rua. Mulher da presbiteriana, batista, Deus é amor. Mesmo da igreja do véu, que elas usam um véu transparente, que nem véu é. Tá escondendo nada. Na CCB, igreja do véu, só no culto. Depois esconde dentro das bolsas, elas não usam véu em público. Saiba que nos dias de Paulo, esses dias voltaram, a sã doutrina voltaram, mas Paulo profetizou em Timóteo que quando a sã doutrina voltasse, os homens e mulheres teriam comichões nos ouvidos, coceira, não suportaria ouvir a sã doutrina. Gostaria de ouvir, eles vão ouvir doutrinas de demônio, assalariar doutores, mestres, pastores, falsos profetas para pregar o que agrada. Eu não estou aqui pedindo seu dízimo, sua oferta, seu dinheiro. Também eu não vou pregar para te agradar, mulher. Oh, mas nós temos igrejas que ensinam que não precisa usar véu, não precisa usar túnica, que pode pintar os olhos, mesmo lendo na Bíblia que Jezabel pintou os olhos, deu uma ajeitadinha no cabelo. Temos igrejas que não proíbem mulher usar calça, são igrejas do Satanás, do diabo. Você está perdida, mulher. E é tanta igreja hoje que os teólogos, quando vão analisar, eles têm tanta igreja com milhões de pessoas, eles dizem os protestantes, as mulheres protestantes, da luterana, da episcopal, congregacional, batista, metodista, preteriana, as roupas que elas usam é de acordo com o tempo, com a geração de hoje. A força do tempo fez elas mudarem de roupa. Já tem igrejas sectárias, teólogos analisam e chamam, porque algumas ainda proíbem cortar cabelo, usar calça. Os teólogos dizem, isso aí não é doutrina, é uso e costume. Não? Aí com o tempo vai caindo, como a Deus e Amor do Davi Miranda, está caindo vertiginosamente, né? Está caindo num precipício com uma velocidade, né? Já está com parede preta, igual as igrejas da parede preta, não? A igreja Deus e Amor. Então, é assim, eles querem chamar o que é sã doutrina de uso e costume, dizer que não tem importância, que vai ser salvo por Jesus, pelo sacrifício da cruz, mas você que segue um cego, seu líder, seu pastor, seu missionário, seu bispo, seu profeta, seu apóstolo, você vai cair dentro do buraco com ele. Cairás dentro do buraco com ele, porque eles estão dizendo assim, veja o que as igrejas dizem, essa doutrina de usar véu, usar túnica, não cortar cabelo, proibir a mulher de usar calça, maquiagem, batom, salto alto, pintura, pintar o cabelo, fazer maquiagem no rosto, isso aí, essas proibições, eles dizem assim, no século XXI já caiu por terra. Caiu por terra? A palavra de Deus é eterna, passarão céus e terra, minhas palavras não falharão, as palavras da Bíblia. Quem vai cair dentro do buraco, do Sheol, da hiena de fogo, ou como os judeus chamam o inferno, o Hades de Guerrinon, é você, que segue um cego, a palavra de Deus não muda. Jeová não muda, Yehoshua Mashiach, Hebreus, você tem Malahim 3:6, Hebreus 13:8 diz que Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vos prego a palavra de Deus, eu sei, a Mambrana pregou de um jeito, eu estou pregando diferente do Mambrana, mas não é diferente do apóstolo Paulo, não quer em hebraico? Paulo. E os teólogos, todos eles dizem que o véu na cabeça da mulher significa que aquela mulher está casada, né? Mas agora usar aliança no dedo, né? Saturno! Usar aliança no dedo. Saturno não tem um anel? O planeta Saturno? É Saturno nos dedos dos homens e das mulheres. Eu não uso aliança. É Saturno! E não é Saturno que está regendo o mundo hoje? Eles dizem que os anéis, temporariamente, eles falam que é até uma ilusão ótica, desapareceu de Saturno. Eu falei que eu tive um sonho, né? Um homem
saindo de trás de uma nuvem, e depois saiu 4 anjos, e depois desses 4 grandes anjos, saía anjo igual pingo de chuva, assim, aos milhares ou milhões, e alguém dizia é o arrebatamento. E aquele sonho terminou quando eu vi o planeta Saturno e os anéis de Saturno. Saturno não quer usar véu, prefere virar um Saturno, mulher, com aliança no dedo. Não é homem. Você diz, eu estou casada, a mulher diz, eu estou casada, e cadê o véu sobre a cabeça? Isso vai para os dias de Paulo. Os dias de Paulo está de volta. Paulo, em hebraico, os dias de Paulo está de volta. Está de volta aqui agora. E o cônsul, chamado Suplício Galo, ele deu carta de divórcio para sua mulher porque ela saiu na rua, sem o véu. Esse cônsul do Império Romano deu a carta de divórcio para a mulher dele. Agora, como a palavra de Deus não muda, toda mulher que diz que é casada e anda na rua, no supermercado, no centro da cidade, sem o véu, dentro do ônibus, sabe o que isso significa? A mulher está dizendo que está livre para fazer sexo com qualquer homem. Mesmo tendo um Saturno, uma aliança no dedo. Agora, nos dias de Paulo, e esses dias voltam hoje, a palavra original, quando uma mulher saía na rua com um véu cobrindo a cabeça, todo homem respeitava e sabia que significava que ela era casada, não era uma prostituta, e ela não estava disponível para fazer sexo com nenhum homem, por causa do véu. Mas hoje, onde está o véu? Eu acho que até 1917, mesmo a Igreja Católica Romana ainda impunha. Fazia imposição para usar o véu. Hoje, nenhuma igreja impõe. Tem a igreja CCB aqui no Brasil, a igreja do véu, mas é um engodo, é um engano. Aquilo não é véu, coisa nenhuma. Não está usando de acordo com as escrituras, de forma alguma. Não é sã doutrina. Eles estão até pregando Jesus, que é o nome da igreja, pertence à Igreja Católica Romana do Vaticano. A CCB, se você quiser saber, é filha da Igreja Católica Romana com o nome de Jesus. Eles não pregam o nome eu juro. Como batiza um pastor? Como que batiza um ancião da Igreja do Véu? Eu te batizo em nome do Senhor Jesus e em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que eles não querem errar, não? Usa a Trindade e o nome de Jesus, mas os dois estão errados. Tanto o nome de Jesus como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O certo é batizar em nome de Yoshua Mashiach. Quem fará isso? Acredito que os eleitos, que são pouquíssimos, que vão para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fora da ira, da cólera do Cordeiro, da grande tribulação, os eleitos estarão, porque eles vão voltar à sã doutrina que Paulo pregou. Mas a pergunta que não quer calar: se todos os tabernáculos, crentes que seguem o tabernáculo, dizem seguir a mensagem de William Branham, incluindo Joseph Branham, Estados Unidos, as divisões, um fala com o outro, estão alegres porque tem um papa americano. E cadê o cumprimento da outra profecia pregada no mesmo dia? Cura Divina, 233, a referência, onde o irmão Branham diz que numa outra geração estaria aqui outro homem. Eu não digo que eu sou esse outro homem, eu estou aguardando. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Eu já disse, mostrei 590 pontos do Evangelho de Paulo. Um ponto. Se desobedecer um ponto, estarás perdido. Homem, estarás perdida, mulher. Um anjo descendo do céu, Gálatas 1, 8 e 9. Ou nós mesmos, ou alguém pregando evangelho diferente do que já foi anunciado. Ou seja, a Bíblia não pode acrescentar nada e tirar nada. Tem que ser do jeito que está aí, ó. Mesmo que foi pregado há 2000 anos atrás, está valendo para hoje. Se pregar diferente, será anátema, maldito, amaldiçoado. Você não tem temor? Isso não te responsabiliza? Você que acha que é pregador, presbítero, pastor? Você está perdido, a menos que você se arrependa. Mude seus pensamentos. A menos que você converta, e a conversão é o Criador que faz. Converter seu coração de pedra para um coração de carne. Escrever suas leis nas tábuas de carne do seu coração. Isso aí só o Criador faz.
Porém, ele vai fazer se você se arrepender. Aí sim, a palavra de Deus estará dentro de você. Do contrário, você está pregando dogma, credo, estatuto, norma, RI, regulamento interno de igreja. Vamos dizer aqui que em 95 eu estava na Assembleia de Deus e ia ser ordenado a presbítero. Eu tive que fazer um curso aqui na Assembleia de Deus Fama, aqui em Goiânia. Quando concluiu, eles disseram, o diretor lá da Assembleia de Deus disse assim: vá na secretaria, vocês serão consagrados a presbítero e pegam o estatuto da Igreja Assembleia de Deus, porque se vocês amanhã ou depois pregar algo fora do estatuto da Assembleia de Deus, vocês vão se ver conosco. Eu nem existi lá. Eu fui pro tabernáculo e lá fiquei 17 anos, fui ser batizado lá no tabernáculo, que pregava a mensagem de William Branham, mas eu não estou no tabernáculo. Graças ao Criador, eu estou fora, estou aqui pregando sã doutrina. Para quem quiser ouvir, para quem quiser crer, e digo, ninguém é obrigado a crer, eu não estou aqui para obrigar ninguém, forçar ninguém a crer, só vou pregar. Se tiver escolhido, Deus irá chamar, o Criador Jeová. Se não tiver, entrará no ouvido, sairá no outro ouvido as pregações. Como ao longo de quase 3 anos eu estou vendo isso acontecer, mas não tem importância. O importante é que pregue. Mas alguém me criticou. E como que você é um pregador sem frutos? Quantos frutos tinha Enoque, que foi arrebatado? Nós não cremos no arrebatamento? Diga-me, quantos frutos tinha Enoque? Enoque não conseguiu nem ganhar a mulher dele, os filhos dele, as filhas de Enoque. Você quer me desanimar, Você não vai me desanimar com os seus comentários. Eu ainda prefiro pregar, ainda que não haja conversão, falte ovelha no curral, falte uva na videira, ainda que falte azeite, eu ainda prefiro pregar a verdade. Como a verdade ainda que ninguém se converta ou creia, eu estou aqui para pregar a verdade. É somente isso. E cadê seguidores dos tabernáculos ismos? Esse homem que o Mombrano disse que viria na próxima geração após ele. Vai ficar a pergunta aqui, que eu acredito que vocês vão correr, não vão querer responder enquanto vocês correm. A Rússia, dia 8, estava lá Xi Jinping, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e o Traoré, presidente lá, o líder lá que tomou o poder em Burkina Faso, na África, né? Vizinha à Costa do Marfim, e outros estavam lá, e o Putin fazendo um desfile em Moscou do dia da vitória, 80 anos, depois que o Exército Vermelho da Rússia invadiu a Alemanha e derrotou Adolf Hitler. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está pronto para uma guerra na Europa, uma guerra mundial. Ele não vai parar, a Rússia não vai parar. A Rússia não teme Estados Unidos, não teme Reino Unido, não teme França, não teme a Inglaterra, não teme a Alemanha. Do novo chanceler aí, o Frederic, né? A Rússia não teme ninguém, não. Enquanto vocês se distraem, a guerra está vindo, a Imar da Besta está vindo. Quem é que vem? É o que o Mombrano falou. Depois de um Papa americano, vem a Imar da Besta. Então, tá por chegar aí. Está vindo. E se já estiver aqui, hein? E se já estiver aqui a primeira besta da terra, a primeira besta do mar? Era questão de vir um Papa dos Estados Unidos, né, no Vaticano, já veio. E o que vem, não é eu, é o William Branham. O que vem é a Imar da Besta. Não vai vir Imar da Besta sem primeiro vir o paranormal que vai fazer fogo cair do céu à vista dos moradores da terra. E o mundo vai se inclinar a ele, e ele é que vai, esse paranormal, que vai fazer prodígios, potentes sinais e fogo cair do céu à vista dos homens, ele que vai mandar erguer essa Imar da Besta. E se já estiver aqui, então o quadro pode estar completo.
E as coisas vão começar a acontecer como já estão acontecendo. Eu disse que quando eu comecei a pregar em 2022, o que eu estou a pregar hoje, eu senti dor, angústia, né? Muita dor, muita angústia, mas eu tinha que pregar, né? Aquilo que eu estava sentindo significava que era a última pregação. Era a última pregação. E ela já pode estar aqui. Os elementos do quadro já podem estar aqui. Tudo já pode estar aqui. Eu disse, não estamos vivendo um dia de Martim Lutero. Porque Lutero criou a reforma, a igreja protestante, é uma coisa que agora não é criar igreja, congregação, quatro paredes, nave, catedral, ganhar 1.000, 3.000 pessoas. Para pagar dízimo para um homem, a questão aqui é diferente dos dias de Lutero. Lutero enfrentou o Leão X. Os dias de hoje do Papa americano, o Leão, agora é um Leão 14. A hora agora é de sair da Terra, é de ser um astronauta. É de desaparecer, não é fundar a igreja, quatro paredes. Esse não é meu objetivo. Porque eu sei que hoje não é 1517. Hoje é 2025. O enfrentamento que Lutero teve lá contra o Papa Leão X, que mandou queimar Lutero na fogueira, embora Lutero era um monge agostiniano, né? Foi contra a igreja católica, queime na fogueira. É contra as indulgências, o vendedor de indulgência na Alemanha, John Tetz, Lutero está combatendo as indulgências, queime ele na fogueira. E a solução lá, a Alemanha não aguentava a arrecadação que a igreja católica de Roma fazia com os camponeses, os nobres, eles estavam pagando demais da conta para a igreja católica, e Lutero foi uma salvação. Foi uma solução, salvação para o duque Frederico, os nobres, os príncipes, e mesmo depois o rei da Saxônia, lá da Alemanha. Foi bom, eles se sentiram se livrar da igreja de Roma, não? Porém, hoje não é se livrar da igreja de Roma, não. Hoje é sair da terra. A pregação para hoje é se preparar para sair da terra. É o arrebatamento. É a última trombeta que vai soar. No tocar da última trombeta, apóstolo Paulo, que é em hebraico, disse: seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. No tocar da última trombeta. E ele fala melhor agora em Tessalonicenses capítulo 4. Então mesmo o Senhor descerá dos céus com um sinal, a voz do arcanjo, a trombeta divina. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão. Primeiro, nós os vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar Adon, Senhor Adonai, o Senhor nosso, nos ares, e assim sempre estaremos com Adon, com Adonai, com Mashiach e Yehoshua. Esta é a hora em que estamos vivendo, nesta hora, né? E quando um homem nasce, uma mulher nasce, cada um que nasce, e tem algo para cumprir na vida desse homem, dessa mulher, não importa se ele tem a cara boazinha, ele é bonzinho, ele fez caridade, bondade, ele vai cumprir o que deve acontecer. Não lembra de Judas? O Mashiach, Yehoshua, estou terminando com isso. Yehoshua Mashiach, o mediador e salvador entre o único Deus e Pai, seu nome é Yehová. E Mashiach Yehoshua é salvador e mediador entre Deus o Pai, Yehová, o único Deus e Pai, Yehová, e a humanidade, e os homens e mulheres. Mashiach disse: serei traído por um de vós. Ninguém sabia quem era o traidor. Um dizia: é eu, Adon, é eu, Adonai. Tomé não disse, depois da ressurreição do Mashiach, Yehoshua, Deus meu, e quando fala assim, Senhor meu, ele estava chamando Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor, Senhor nosso. Ninguém sabia que seria Judas, o que come comigo, não? Vai me trair, um de vós vai me trair. Não? Então, não se iluda. O Papa americano tem um rosto bonzinho, é um Leão 14, não se iluda não. Se esse aí é o último Papa, o Papa da profecia de William Branham, e é porque vem dos Estados Unidos, então a imagem da besta está chegando, não se iluda.
Ninguém dos 11 apóstolos imaginava que o tesoureiro, Judas Iscariote, ia trair o Mashiach Yoshua. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariote. Então, Satanás, para entrar no homem, só precisa ter o homem da hora lá, o homem certo. Né? A profecia, os acontecimentos começarem a acontecerem, a sucederem, né? Não é aparência, não é estilo, não é personalidade, não é caráter, não é as obras que já fez no passado. Se cumpre a profecia então vai se cumprir. Estamos vivendo no momento final. Olha aqui, Yehová, único Deus e Pai, e seu filho Yahushua Mashiach, o mediador e salvador entre Yehová, o Criador, e a humanidade e os homens, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.